Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando hoje com o professor Carlos Hugo Santander, que é doutor em Sociologia, Estudos Comparados sobre a América Latina pela Universidade de Brasília e é professor associado na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos. E o tema do nosso bate-papo é decolonialidade e direitos humanos a partir do sul global afro-ameríndio. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. É uma grande alegria ter o senhor conosco aqui no nosso podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Muy buenas noches, amigos da Diócesis Anglicana de Brasília y al podcast Radar Direitos Humanos. Estamos aquí con la mayor disposición para poder debater temas tan importantes, ¿no? Que muestran sobre la realidad contemporánea, como estas temáticas como decolonialidad, ¿no? Y derechos humanos. Vale el doble y el triple, dice la gente, uy, ay, ay, ay. Pablo de lo que es bueno, pero Vicente, uy, ay, ay, ay. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. Professor Carlos, qual a conexão entre uma perspectiva decolonizadora com os direitos humanos a partir do sul global e especialmente da América Latina? Então, há uma questão que é muito importante anotar, no sentido de que os direitos humanos, não, e a luta pela afirmação dos mesmos é uma construção contínua da humanidade. Quando se fala de direitos inalienáveis, é um direito que não pode ser restringido ou revogado pelas leis humanas, elas são inerentes, só pela condição de que a gente é ser humano. Então, essa luta pela afirmação, se apresenta como um contínuo, não? Como um contínuo, isto é, eles sempre existirão, não? Pela nossa própria condição, eles se afirmaram no direito positivo, não? Nas declarações, convenções ou qualquer outra norma ou regra, mas pelo fato de serem estatuídos, não significa que os direitos humanos não tenham existido. Ou só existiriam, não? A partir de uma norma estatuída, registrada. Então, a questão da decolonialidade dos direitos humanos, elas têm uma transcendência muito importante na América Latina, porque ela deve recolher muito mais além das questões formais, não? Por exemplo, da Carta, da Declaração dos Direitos do Homem, deve se reconhecer, por exemplo, essa contribuição latino-americana, não? A essa autoconsciência hoje, de sermos sujeitos e objetos de direito a partir, não, das lutas anticoloniais. Temos os exemplos, não, nos diversos países da América Latina, Cuba, México, Peru, Colômbia, Venezuela, Argentina, Então, são exemplos, não, das lutas anticoloniais, na época, contra a Espanha, as lutas pela liberdade contra a escravidão, como, por exemplo, Zumbi dos Palmares, toda essa luta, todo esse conjunto, de revoltas, vamos dizer, pela autoafirmação, da identidade, como se conhece hoje, no caso dos mapuches no Chile, contra a própria exclusão,
os levantamentos de Tupac Amaru, não, em oposição, não, ao domínio colonial espanhol, que tiveram uma repercussão muito grande, não, no continente. Mas não todas as revoltas são apenas sinônimo de resistência. Existe resistência silenciosa, não, como uno encontra no sincretismo religioso, não, na sobreposição de imagens como o sol sobre aquelas impostas pelo cristianismo, não, uno encontra muito isso no mundo andino, nas tradições, na memória oral, não, indígena, não, na dança, que envolvem todos, não, praticamente na busca da dignidade humana. Então, a decolonialidade, o sea, debe encontrar y reconocer esa lucha continua, ¿no? Una construcción permanente, ¿no? Que se ten constituido y configurado, ¿no? En América Latina. Mas esta lucha no solo es un continuo, sino también es una, vamos a decir, una comprensión en un otro nivel, porque también si a gente cae de que, no está certo, o sea, en 1789 a Revolución Francesa nos trouxe una serie de normas, ¿no? Há que reconhecer principalmente a dimensão política. É importante a dimensão normativa, mas a dimensão política ela é muito importante para a América Latina porque a gente não pode partir simplesmente da Declaração Universal, né? Esta é uma visão formal, eurocêntrica. Acreditar que só podemos ser possuidores de direitos se temos um certo nível de autoconsciência, isso seria, pues, realmente um gravíssimo erro, não? Si por un lado nos tem levado a acreditar que os direitos humanos se afirman no campo jurídico, é importante não esquecer de que antes que se afirmen nesse campo, os direitos humanos foram um campo de disputa, não? De lutas, de confrontação, um campo político. E esse campo é que se deve de recuperar, não? O campo político dos direitos humanos, né? Mas como se manifesta esta dimensão? Não? Nos conflitos entre o Estado e os indivíduos. ¿No? Un conflicto que está delimitado, pautado pelas convenções e normas associadas aos direitos humanos, mas será que isso basta? Não. Então, uma perspectiva decolonial associada aos direitos humanos transcende a questão, ou em todo caso, a própria dimensão normativa, né? Porque os conflitos entre indivíduos, não? Se fôssemos colocar um exemplo, não? Os conflitos entre indivíduos, não? E o meio ambiente, vamos dizer, não? Há um direito que regula este tipo de conflitos. A gente fez toda a parte em volta que já pegou fogo há uma semana, 5, 6 dias atrás. E o que a gente encontrou foi só animal morto. Agora a gente mudou as estratégias, viemos para a área onde está pegando fogo, que pegou, por exemplo, aqui pegou fogo 2 dias atrás. E a gente começou a encontrar bicho que está desidratado, está morrendo, na verdade. E aí é onde a gente entra ajudando. Esse animal, a gente está dando os primeiros socorros, né? Um animal que está bem desidratado. Então a desidratação é uma das consequências mais graves e mais corriqueiras, né, na questão das queimadas. Então isso daqui é um animal que é presa também em vida livre, né? E quando eles entram em choque, o organismo já vai preparando ele para o óbito, para que ele não sofra, né? Então, e a gente tem que trabalhar, além de tudo, revertendo esse estado, esse próprio estado fisiológico. E é um animal que está em risco ainda, e mesmo quando a gente acabar o procedimento, ele ainda vai estar em risco até a recuperação. Mas agora, que tipo de conflitos são aqueles nos quais os indivíduos se encontram, não, disputando junto com o Estado? Né? Quando, por exemplo, o Estado se omite, negligencia, persegue, não, indivíduos, não, obviamente que aí há um claro conflito associado, né, e que se expressa na questão associada aos direitos humanos. Não? O exemplo mais claro está referido, não? Quando se dá o trabalho análogo à escravidão, é um problema muito claro de direitos humanos. Então, se o Estado se omite, não cria normas, não, para combater a escravidão, então a gente pode falar de que o Estado, obviamente, ele é indiferente diante, não, de um problema social de direitos humanos. Então, façamos de conta que o Estado então cria uma série de normas, de leis, de regras, né, para combater o trabalho escravo. Mas o que acontece se o trabalho escravo continua? Né? Então, o Estado se vê obrigado a levar adiante políticas públicas, não, de fiscalização,
até justamente exterminar, não, esta praga associada, não, à questão vinculada ao trabalho escravo. Então, enquanto exista uma situação de indignidade, a gente pode, na qual o Estado não assume essa responsabilidade, a gente pode falar de que existe um conflito associado aos direitos humanos. Né? Ou como, por exemplo, no caso da pandemia, a negligência com a qual o governo federal, não, se identifica que houve, né, milhares de mortes, não, por pessoas, se configura uma flagrante violação aos direitos humanos. Então, obviamente que a perspectiva de colonial e os direitos humanos tem que transcender especificamente, não, o direito e começar a pensar, não, os direitos humanos como parte da ação política no sentido de poder reivindicar, não, esse status de dignidade que, não, as pessoas não têm que possuir e ostentar. Não? El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. Professor, e nessa perspectiva que tu bem colocaste dos direitos humanos como uma dimensão política, como um espaço político de debate, de construção de garantias, né, de proteções institucionais, será que nós poderíamos identificar, vindos do norte global, dos países da Europa, Estados Unidos da América, influências que se transformam em obstáculos para essa perspectiva decolonial de direitos humanos na América Latina? Historicamente se observa que há um conservadorismo que se manifesta. A ver, tem três componentes, sim, que vêm do norte global, sim. Três forças, vamos dizer, né? Uma primeira força está associada, não, a um conservadorismo que se manifesta contrário às mudanças, não? Chame-se progresso, ou a mudanças que supostamente contrariam a ordem natural das coisas. Na Europa, esses movimentos estiveram ancorados nos movimentos religiosos, não? Contrários às ideias que poderiam iluminar qualquer compreensão além do senso religioso, não? O caso, não, mais conhecido está vinculado a Giordano Bruno, não? Que foi queimado na fogueira em 1600 pela Igreja Romana. D'Anola, sei imputato di apostasia, di eresia, di insegnamenti contro la religione e blasfemi, di cospirazione contro la Chiesa e contro il Papa. Questo tribunale, che intende giudicarti con equità e giustizia, invoca sopra di sé l'illuminazione dello Spirito Santo. Puoi chiedere un difensore. Io pretendo di conoscere l'arte della dialettica, preferisco sostenere la mia causa da solo. È un tuo diritto. Mas esse conservadorismo se instalará de forma diferente nas Américas. Ele se apresentará como civilizador, no transformador em si, e sim como extensão de um processo de dominação, né? No transcorrer da história da América Latina, não, no plano político, esse conservadorismo sempre se encontrou disposto a colocar a democracia em um segundo ordem. Né? Tudo aquilo que representa uma ameaça ao status quo devia ser perseguido. Um exemplo muito conhecido também na América Latina, a gente identifica, por exemplo, a rebelião cristera, não? No México, no qual cristãos não reconheciam a autoridade da Constituição de 1917, não? A Constituição de Querétaro, não? Fruto da Revolução Mexicana, na qual se estabelecia que a educação devia ser laica. E, além disso, restringia a propriedade das ordens religiosas. Então, isso desatou uma revolta, né? E milhares, não, de mexicanos morreram, né? Morreram por conta de não se querer compreender, não, da necessidade em termos de
afirmar una república. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Então, muito de Antônio Conselheiro, inclusive se poderia encontrar hoje no presente contemporâneo brasileiro, que busca, né, um pouco restituir a ordem monárquica, não, e desconhecer a república, não, na época de Antônio Conselheiro, né, um movimento anti-iluminista, não, muito parecido, por exemplo, com os anti-vacina hoje em dia, né. Há uma aparente transformação, mas em realidade há uma continuidade destes movimentos que antes estavam invisíveis, mas hoje não, ganham voz. Outro componente, não, dessas três correntes que fazem parte, não, dessa limitação, não, desses desafios a serem superados, tem a ver com um anticomunismo, não, o mesmo que vem da época da Guerra Fria. Se trouxe para a América Latina conflitos que, obviamente, não correspondem, não, dada a heterogeneidade, a própria realidade, não, diferente, não, daquilo que acontece na Europa e acontece na América Latina. Então, mas este é um segmento, não, fundamentalmente de militares, não, que têm acreditado que lutam contra o comunismo, mas que na verdade não lutam, não, contra a mudança do status quo. Não é um outro conservadorismo, só que aqui mais no sentido na defesa do status quo, de sua posição social, não. Isso aconteceu na década de 60, não, os militares, em nome da guerra contra o comunismo, impediram qualquer mudança no Brasil, governaram 21 anos o país e quando deixaram o poder, o deixaram com os maiores índices de desigualdade, desemprego, inflação, depredação dos serviços públicos, deterioro da qualidade de vida, corrupção e com um saldo trágico de torturados, perseguidos e desaparecidos. E um terceiro movimento que hoje, né, uno consegue identificar tem a ver com um movimento liberal. Mas liberais não aqueles especificamente que estão vinculados ao liberalismo político, não ao liberalismo clássico, sino fundamentalmente a liberais que estão vinculados
especificamente a dimensão econômica, né? Então, mas que encontraram, não, uma oportunidade de se vincular às forças antidemocráticas, né, para implementar políticas neoliberais. Então, o exemplo mais conhecido, não, na América Latina, não, foram os liberais que se vincularam à ditadura de Pinochet, né, para implementar esse modelo neoliberal, e que depois, não, de praticamente 40 anos, se verifica que trouxe, não, muita mais miséria de aquela promessa que eles supostamente tinham promovido, não, após, né, a subida de Augusto Pinochet. Então, hoje, os liberais são muito mais pragmáticos e estão dispostos a sacrificar a democracia, não, para atingir, não, seus próprios fins econômicos. Então, eu acho que esses três elementos, né, um segmento de poderes fácticos vinculados, como no caso dos militares, não, liberais vinculados, não, também um poder fáctico, não, vinculado a empresários, e um outro terceiro poder fáctico está associado, não, às questões religiosas, né? Então, essas três correntes, sem dúvida, vêm cada vez mais se instalando em todo o continente e vêm, obviamente, promovendo, não, o déficit democrático, né, em toda a América Latina. E pensando na perspectiva brasileira, professor, esse crescente militarismo, uma perspectiva mais da criação de escolas cívico-militares, né, de acirramento dos ânimos, de intensificação da polarização, que paralelos nós poderíamos traçar com esse recente recrudescimento da situação política no Brasil, com a rivalidade, com a dissensão e com a separação, né, no mesmo território de um povo que deveria andar na mesma direção? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente e tem a ver muito com as questões com os quais os diversos atores operam em termos de conceitos. Lamentavelmente, há um segmento da sociedade que opera com conceitos arcaicos. Então, e quando opera com conceitos arcaicos, não, obviamente as coisas nunca vão dar certo, né? Porque uno está enxergando a realidade de uma forma completamente distorcida, né? Então, que acontece? Sabe? Operar com conceitos arcaicos, não? Como, por exemplo, como é que se pensa a política, né? Só busca estimular a irracionalidade. Por exemplo, geralmente este segmento, não, que busca militarizar, que busca disciplinarizar, não, de confrontar o outro como um inimigo, ela vem, não, de um autor alemão, não, da época da Segunda Guerra Mundial, não, denominado Carl Schmitt, né, onde, né, ele entende que o político se erige em condição legítima de possibilidade da caracterização de um inimigo público, né? Neste caso, ou seja, não é um adversário, sino é um inimigo, ou seja, o qual supostamente se teria que exterminar, né? Então, não reconhecer que a sociedade se tenha transformado, não, não reconhecer toda essa heterogeneidade, todas essas dimensões, não, toda essa diversidade. Então, a política hoje vai além da dimensão amigo-inimigo. É uma relação de cooperação, não? Hoje em dia se observa de que melhores frutos, melhores rendimentos, é muito mais vantajoso, não? Uma relação de cooperação. E, claro, conflito entre indivíduos que procuram administrar, gerenciar recursos materiais ou imateriais para garantir, não, a vida do grupo, que a perspectiva de entender o adversário, não? Um conflito, enquanto não chegue à violência, tudo bem, sabe? Um conflito, a democracia busca justamente ser o método pelo qual os conflitos se resolvem de forma pacífica. Pensar que o adversário ele tem que ser exterminado, né? Que há uma tarefa, uma missão, não? E uma das questões mais absurdas, porque, na verdade, o que se tenta fazer é anular a própria ideia de política. E política se faz com sujeitos livres, não? Quienes trabalham nessa perspectiva arcaica buscam eliminar a democracia, né? Então, se a política se faz com sujeitos livres, não? Como dizia Hannah Arendt, então, obviamente, o que se está buscando praticamente é exterminar a política, não? E estabelecer o autoritarismo, ou, em todo caso, o totalitarismo, não? Então, o campo da política não é um campo da pedagogia, não? Com o uso e adaptação das diversas tecnologias de comunicação, não?
que devem promover o senso crítico, que não é a disciplinarização de mentes e almas, né? Essa ideia de disciplinarização é completamente arcaica, né? Michel Foucault já trabalhou muito sobre essas questões, né? Então, o mundo da tecnologia nos traz, não? Obviamente, visões muito mais trascendentais e importantes para o desenvolvimento de nossa sociedade, né? Para viver, sobretudo, em harmonia com o meio ambiente, não? Entre as pessoas, não? Com os desafios, não? Próprios, não? Do século XXI. Né? Mas tem pessoas que, claro, têm todo o direito de seguir um modelo arcaico, mas neste mundo da diversidade, não? Onde há várias dimensões culturais que confluem em diversos espaços globais, né? Essas pessoas não têm espaço, sabe? Elas não têm espaço e elas viram praticamente marginais, né? E sofrem quando se veem tensionados, não? Questionados com a realidade, né? Então, essa questão, né? O que eu tenho dito, eu falei isso em outras entrevistas, é que a eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica, porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. A gente não, esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Então, quando a gente... depois tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente, esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso, que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho, então eu peço desculpa à mãe dele, mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que nós também fazemos, que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. E que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos, o Brasil progressista, diverso. Professor Carlos, e como nós podemos alcançar, se o senhor pudesse nos dar algumas pistas, algumas sugestões, né, de como seria possível alcançar uma cultura decolonial a partir do nosso próprio contexto sociopolítico? Tá. Essa é uma pergunta muito pertinente, mas ela tem, obviamente, todo um contexto. Por conta de quê? Porque a ideia de decolonialidade, não, ela se estabelece, não, no questionamento de um conjunto de saberes, né, que estabeleceram ou buscaram, não, uma dominação, não, inclusive epistemológica, não é só uma dominação, não, política, não, pela violência, pelas armas, não. Por exemplo, o Conde de Buffon, não, um grande naturalista no século XVIII, né, ele buscava, não, demonstrar no século XVIII a supremacia dos homens brancos, né, sobre as outras raças, mas também a inferioridade das Américas. Não, ele afirmou na sua obra a inferioridade das espécies naturais da América, do continente americano, quando comparadas, não, aos do velho mundo, procurando explicarla, não, cientificamente, chegando a fazer comparações grosseiras e insultantes, não, contra os povos, não, que habitavam, por exemplo, no Brasil, né? O lamentável é que este pensamento foi recolhido, não, por outros pensadores e filósofos, não? Voltaire, por exemplo, não, ele se manifestava com insultos, não, sobre os habitantes, não, das Américas, né? E assim sucessivamente outros autores como Montesquieu, não, declarava que não era surpreendente a covardia, não, dos povos de climas quentes, que tenham feito sempre quase, não, que tenham sido sempre escravos, não, e que a coragem dos povos, não, de climas frios os tenha mantido, não, livres. Então, todo um pensamento racista, grosseiro, violento, não, toda uma construção epistemológica, inclusive por filósofos como Kant, não, que em 1788, não, considerava, repetindo a mesma lógica, não, de Buffon, não, que o clima era responsável de que a raça americana seja débil, não, para o trabalho duro, né, demasiado indiferente para perseguir alguma coisa com algum tipo de cuidado, não, incapaz de toda a cultura, né. Então, todos aqueles que habitaram, não, aqui nas Américas
eran inferiorizados, ¿no? Y obviamente se justificaba una necesaria dominación de Europa sobre América. O propio Friedrich Hegel, ¿no? Ele acreditava que a América Latina não tinha história ou apenas era simplesmente o eco da vida alheia, né? Neste caso, da história europeia, não? O próprio Marx ignorou os processos de independência, não? Inclusive chamando a Bolívar de cobarde, brutal e miserável, né? Marx, como Engels, evitaram tratar sobre assuntos coloniais na América Latina, como se o colonialismo não fosse parte dessa engrenagem, não? No processo de acumulação capitalista, não? Então, supostamente, a América Latina nunca foi um objeto de referência relevante para o desenvolvimento do capitalismo, não? Segundo estes pensadores, e obviamente com isso do proletariado. Então, pelo tanto, se justificava a dominação violenta, não? Como, por exemplo, Marx justificava a dominação violenta nos Estados Unidos sobre os mexicanos, não? Quando praticamente capturaram mais de um terço, não? Terço do território mexicano. Então, no século XX, processos hegemônicos levaram, não, a abandonar ou pensar desse nosso próprio continente. Não? Novamente, o liberalismo estava interessado nos processos capitalistas, mas não nos processos no qual os países se encontravam, não, em uma condição de subdesenvolvidos. Ou devíamos seguir simplesmente uma série de receitas, não? Ou seguir como funcionava o crescimento da Europa. O próprio marxismo, não, invisibilizava qualquer especificidade latino-americana. Não? Então, houve muitas tentativas importantes nos diversos campos, não? Da literatura, não? Sobre a identidade, o indigenismo, no pensamento político. Houve muitas épocas, não, brilhantes, não, do pensamento político latino-americano, não, sobretudo nos anos 20, não, quando se discutia o marxismo latino-americano de José Carlos Mariátegui, assim como se pensava no pensamento nacional popular, né, com Víctor Raúl Aya de la Torre. E eram desafios epistemológicos muito relevantes que tiveram depois, não, efeitos, não, inclusive neste pensamento, não, decolonial. Então, hoje continua a ser um desafio epistemológico, não? Uma relação que se estabelece na construção do conhecimento, não? De onde que eu estou pensando um problema, né? A questão central não é de qual teoria estou pensando o problema. Porque se eu já tenho, não, uma teoria já definida, então, obviamente, eu tenho uma resposta quase praticamente construída, né? Então, o desafio é, basicamente, epistemológico, no sentido de onde eu estou pensando a leitura, não, da minha realidade, a partir de quais paradigmas, não? É tentar buscar, não, tensionar a realidade com a teoria. E esse é um desafio epistemológico, não é um desafio metodológico, né? Não é um desafio metodológico, é um desafio, não, de como é que a gente constrói nossos problemas. Não? Os construímos, não, com base a paradigmas que já estão praticamente está pendurado, não? Paradigma, se me pendura do paradigma, então pronto, já tenho praticamente uma resposta. Então é um desafio epistemológico muito importante para justamente poder superar, não? Superar questões associadas a políticas econômicas, né, como o neoliberalismo, superar, por exemplo, não, todas essas políticas que têm invisibilizado as questões, não, culturais, que possa reconhecer a diversidade, né? A própria ciência política, não, é uma ciência política que se inspira nos modelos e na democracia ocidental, que a ideia não é negar, não é, então a gente vai ser um bando de gente recalcada, não, sino que há que justamente exercitar, não, a questão é de onde é que a gente está pensando esses problemas. Estamos pensando, então, de uma teoria vinda, não, desde a América Latina, sabe? É o mesmo problema que se formula a teoria da ação comunicativa de Habermas e que se pode adaptar no mesmo sentido reflexivo que em Ayacucho, não, em Corumbá ou em La Patagônia, né? Então, eu acredito que passa, não, esse sentido de colonialidade, né? Esse exercício passa, obviamente, por elaborar uma série de problemas de caráter pertinente. E essa talvez seja, né, a peça-chave, não, na produção de conhecimento na América Latina.
de un corazón que palpita al son de los sentimientos. El humano está formado. Ay, no entiendo los amores, ay, 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 del alma sola, cuando el cuerpo es un río, ay, 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 de bellas olas. No entiendo los amores, ay, 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 del alma sola, de bellas olas, sí, ay, 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 que le dan vida. Si falta un elemento, ay, 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 negra es la herida. Comprende que te quiero, ai, 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 do corpo inteiro. Professor, para concluirmos nosso encontro hoje, eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é o papel que deve ser exercido pelas instituições religiosas, pelas organizações religiosas como um todo, em prol do avanço, da defesa, da concretização dos direitos humanos, partindo da premissa que a religião é um fato social, e é um fato social relevante e estruturante da nossa identidade, estruturante do nosso contexto sociopolítico, estruturante das nossas relações sociais como um todo. Olha, a religião tem um papel muito importante, sabe? É decir, ser religioso, sabe? É realmente raro, né? Sabe? É muito provável você encontrar, por exemplo, ateu não praticante, né? Então, eu acho que a religião tem um papel importante, sobretudo, na construção de uma cultura política social, uma cultura política social, não vinculada a valores como empatia, solidariedade. Então, obviamente, que desde o ponto de vista do tecido social, da recuperação, da participação, no sentido de que, dada que as nossas sociedades são extremamente desiguais, existe muita pobreza, há um campo muito importante dentro, inclusive, da pedagogia, da teologia, de que pensar de que o indivíduo simplesmente é um meio, e não um fim. Então, com certeza, a teologia tem um papel preponderante. Acreditar de que, por exemplo, a salvação do indivíduo, ele passa, especificamente, como faz a teologia da prosperidade, de que ele tem que estar circunscrito aqui na Terra, esquecendo aquilo, a sua transcendência, e deve procurar a riqueza material. Eu acho que esse é um erro. Então, outras teologias, no sentido de que possam levar esse diálogo que vincule a harmonia entre o meio ambiente, a diversidade, toda essa complexidade, essa heterogeneidade com a qual se apresenta o mundo contemporâneo, todos os desafios que se vinculam, por exemplo, à questão do clima, a nossa relação como indivíduos, dentro do contexto da natureza, é um papel extremamente importante, desde o ponto de vista pedagógico, para, obviamente, avançar de uma forma muito mais positiva, neste contexto realmente de transformações realmente brutais. Então, a religião cumpre, sem dúvida, um papel muito importante. Muito obrigado, professor Carlos, pela tua participação conosco no Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília, discutindo temas relevantíssimos a respeito da construção de uma cultura decolonial na América Latina. Eu te agradeço pela tua participação e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Então, estamos sempre à disposição. Estas temáticas não são temas tão enrijecidos, eu espero que meu sotaque não tenha sido um elemento que obstaculize a compreensão, mas, ao contrário, espero de que algumas dessas palavras possam provocar um sentido reflexivo, crítico, e que é uma tarefa permanente, de construção entre a sociedade civil, as igrejas, a universidade. Esse diálogo é extremamente importante no sentido de tentar recuperar a sensatez. Não é recuperar a racionalidade, sino recuperar a sensatez.
né, superar essa discussão que nos ha colocado novamente a discutir os fundamentos da sociedade. Ok, então vamos ser sensatos e novamente edificar, não, uma sociedade na qual valores como empatia, valores como a solidariedade, o respeito, a tolerância, voltem novamente a ocupar o espaço público, né, e pensar em construir uma sociedade melhor, nas diversas dimensões na qual todos estejamos praticamente trabalhando. Muitíssimo obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e esperamos ter outras oportunidades para dialogar com o professor a respeito de temas tão importantes. A vocês que nos escutam, eu agradeço a audiência, desejo muita saúde, que estejam todas bem e nos encontramos no nosso próximo episódio. Fiquemos em paz. Para o episódio de hoje, nós utilizamos vários vídeos do YouTube e estes serão disponibilizados na descrição deste episódio. Nós utilizamos várias canções de Violeta Parra, do vídeo Últimas Composições de Violeta Parra. Violeta Parra, que é cantora, compositora, artista plástica e ceramista chilena, folclorista e pesquisadora das músicas populares chilenas. Utilizamos também um vídeo documental da ONU Brasil sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos quando completou 70 anos. Utilizamos parte da reportagem A Busca pelos Animais Feridos em Meio ao Fogo do Pantanal, do Intercept Brasil. Deixamos também uma parte da película de Giordano Bruno, em italiano. Também a canção El Direito de Vivir em Paz, do cantor, professor, diretor de teatro, poeta, compositor, músico e ativista político chileno Víctor Jara. E por último, a parte da entrevista do ator, diretor Wagner Moura ao Roda Viva, falando sobre a eleição de Bolsonaro, dizendo que a eleição de Bolsonaro foi um processo pedagógico para o Brasil. Todos esses vídeos na íntegra e os seus links estarão descritos no corpo do nosso podcast, Radar Direitos Humanos. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.